Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto que gera muita discussão entre os apaixonados por carros, as famosas gambiarras da indústria automobilística brasileira. Mas calma, não estamos falando daquelas adaptações caseiras, cheias de improviso. Vamos explorar as soluções criativas, ou nem tanto, que as montadoras encontraram para adaptar modelos internacionais ao nosso mercado ou para criar carros novos a partir de projetos já existentes. Prepare-se para relembrar alguns clássicos que por baixo da carroceria escondiam histórias curiosas e soluções, digamos, pouco convencionais. Vamos desvendar os segredos por trás dos carros como o Volkswagen Santana e o Ford Versalles, o Volkswagen Logos e o Ford Escort e muitos outros. Apertem os cintos que a viagem no tempo já vai começar! A família Type 3 da Volkswagen no Brasil representa um capítulo interessante na história da indústria automobilística nacional, marcada por adaptações e características únicas em relação aos modelos originais da Alemanha. No início da década de 60, a Volkswagen da Alemanha buscava expandir sua linha de produtos, oferecendo opções além do Fusca. Assim, surgiu o Type 3, um projeto que visava um carro mais moderno, com linhas mais retilíneas e maior espaço interno. O Type 3 foi apresentado em diferentes versões na Alemanha. No Brasil, a história do Type 3 tomou um rumo diferente. A Volkswagen brasileira decidiu usar o protótipo abandonado pela matriz no início dos anos 60, mas com algumas adaptações significativas para o mercado local. Os Volkswagen Type 3 brasileiros utilizavam uma variação do chassi do Carmanguia, que por sua vez era derivado do chassi do Fusca. Agora, antes da gente falar do Opala, vamos falar de outro tipo de carro que pode ser considerado o rei das gambiarras brasileiras, os carros fora de série. Dentro do contexto de adaptações e gambiarras na indústria automobilística brasileira, os carros fora de série representam um capítulo à parte, combinando criatividade, engenhosidade e, em muitos casos, a paixão de pequenos fabricantes e entusiastas. Eles surgiram principalmente entre as décadas de 60 e 90, um período em que o mercado brasileiro estava fechado às importações, impulsionando assim a busca por soluções locais. O Chevrolet Opala é um ícone da indústria automobilística brasileira, e sua história é marcada por uma interessante combinação entre influências europeias e americanas. A carroceria do Opala foi inspirada no Opel Rekord, o modelo da Opel, subsidiária alemã da General Motors. O Rekord era um carro de porte médio, com linhas elegantes e um design que agradava ao público europeu. A base mecânica do Opala, por outro lado, veio de modelos da Chevrolet dos Estados Unidos, com influências principalmente do Impala e também de outros modelos como o Chevy Nova. Contemporâneo do Chevrolet Opala, o Ford Corcel nasceu de um projeto da Willys Overland do Brasil, em parceria com a Renault, chamado de Projeto M. Com a aquisição da Willys pela Ford em 67, o projeto passou para as mãos da montadora americana, resultando no lançamento do Corcel em 68. O Corcel era baseado no Renault 12 francês, com algumas adaptações para o mercado brasileiro. Em 1977, a Ford lançava o Corcel 2, uma profunda reestilização do modelo original. O Corcel 2 apresentava um design mais moderno e alinhado com as tendências da época, com linhas retilíneas e um visual mais elegante. Essa reestilização foi um passo importante para a criação do Del Rey. Em 1981, a Ford lançava o Del Rey, buscando oferecer um carro mais sofisticado e requintado para o público brasileiro. O Del Rey era baseado na plataforma do Corcel 2, mas apresentava diversas diferenças que o tornavam bem diferente ao modelo. O Del Rey tinha um design mais formal e elegante, com linhas mais retilíneas e detalhes cromados. A grade dianteira e os faróis, as lanternas traseiras e também os para-choques eram exclusivos do Del Rey. A Auto Latina, uma joint venture entre a Volkswagen e a Ford na América Latina, é um capítulo curioso e até controverso na indústria automobilística brasileira. A união visava reduzir custos e otimizar a produção, mas resultou em modelos irmãos com identidades distintas, como foi o caso do Ford Verona e do Volkswagen Apollo. Em 1990, a Auto Latina lançava seus primeiros irmãos gêmeos,
era o Ford Verona e o Volkswagen Apollo. Ambos eram sedãs compactos de duas portas, com a mesma carroceria e estrutura, mas com algumas diferenças que buscavam diferenciar as marcas. O Verona era derivado do Ford Escort europeu, com uma traseira alongada e um design mais conservador. Era oferecido em versões GL e guia, com foco no conforto e no público familiar. O Apollo, por sua vez, era essencialmente o mesmo carro, mas com alguns detalhes estéticos e de acabamento que o faziam diferente do Verona. A grade dianteira, os faróis, as calotas e os emblemas eram exclusivos da Volkswagen. Já o interior também apresentava algumas diferenças no painel e também nos revestimentos. A dupla Volkswagen Santana e Ford Versalles personifica um dos momentos mais emblemáticos da Auto Latina. Assim como o Verona e o Apollo, esses dois modelos compartilhavam uma base comum, mas buscavam atender um público distinto, com estratégias de marketing e detalhes de acabamento que tentavam diferenciá-los. A Auto Latina ainda reservava mais uma surpresa antes do seu fim. No início da década de 90, a Volkswagen precisava renovar sua linha de compactos e oferecer um sedã mais moderno para competir com o Chevrolet Monza e o Chevrolet Cadete. A solução encontrada foi utilizar a plataforma da quinta geração do Ford Escort, que já era vendida na Europa e oferecia uma base moderna para a época, com tração dianteira e motores transversais. Lançado em 1993, o Logos foi o primeiro fruto dessa parceria a chegar ao mercado. Era um sedã de duas portas, com design assinado pelo Estúdio Guia, que pertencia à Ford. O design era moderno para a época, com linhas arredondadas e um bom coeficiente de penetração aerodinâmica. Posteriormente, em 1994, a Volkswagen lançava o Pointer, uma versão hatch de 4 portas derivada do mesmo projeto. O Pointer oferecia mais praticidade e espaço interno em relação ao Logos, atendendo a um público que buscava um carro mais familiar. A principal diferença era o formato da carroceria, sedã de 2 portas para o Logos e hatch de 4 portas para o Pointer. A dianteira, embora similar, apresentava pequenas diferenças na grade e nos faróis. A traseira também era distinta, com lanternas e tampa do porta-malas específicas para cada modelo. O Fiat 127 foi um carro compacto lançado na Itália em 1971, com design moderno para a época, tração dianteira e motor transversal. Ele foi um sucesso na Europa, destacando-se pelo espaço interno, economia de combustível e dirigibilidade ágil. Em 1976, a Fiat lançava o 147 no Brasil, marcando a volta da marca ao mercado nacional após um longo período de ausência. No entanto, o 147 brasileiro não era uma cópia fiel do 127 italiano. As estradas brasileiras, na época, eram notavelmente diferentes das europeias, com piores condições de conservação. Para suportar os buracos e irregularidades do asfalto, a suspensão do 147 foi reforçada, tornando-o mais robusto, mas também comprometendo um pouco do conforto em relação ao 127 original. O Fiat 147 também foi pioneiro no Brasil, ao ser um dos primeiros carros a oferecer uma versão movida a álcool em 79. Essa iniciativa foi importante para o desenvolvimento da indústria automobilística no país e para a redução da dependência de combustíveis fósseis. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo e gostaria de lembrar que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e até o próximo vídeo, pessoal!